Bem-vindo a mais um episódio de Novos Clássicos Show, o nosso programa de notícias que a gente comenta o que acontece no Brasil e no mundo da forma mais imparcial que a gente consegue. Boa. Bolsonaro publicou um editorial na Folha bem interessante falando para as pessoas aceitarem a democracia. E aí a gente tem comentários aqui do Joel Pinheiro, que é o melhor jornalista da Globo News. Valeu, Joel. Falando, enfim, comentando de uma forma mais honesta. E a gente tem esse cara aqui, que é o Ricardo Cottshow, que é um cara mais old school, assim, da esquerda, que tá freaking out, assunto que ele não absorveu o zeitgeist da parada. Mas vamos lá. O Bolsonaro, basicamente, ele faz o argumento... Eu não vou ler aqui, é um artigo bem curtinho, se você quiser ler. O Bolsonaro escreve muito bem, hein? Exato. O Bolsonaro tá escrevendo melhor do que eu achei que ele escreveria aqui, né? E mesmo assim eu não achei particularmente, assim, brilhante, mas tudo bem. Sim. A ideia dele é, basicamente, aceitem a democracia, porque o povo, ele recorrentemente tem votado em candidatos de direita, e o Bolsonaro faz o argumento de que tem um establishment, assim, do governo e etc., que tem usado meios extrademocráticos para boicotar isso, né? Então, a gente vê, principalmente aqui, a liberdade de expressão e tal. O Bolsonaro, ele critica que, cara, o povo, ele tá escolhendo pessoas de direita, então escolheram Trump em 2016, escolheram Javier Milei, escolheram Brexit, escolheram ele. Aí, enfim, ele perdeu a última eleição, né? Ele não fala que ele perdeu a última eleição aqui, mas o fato é que nessa eleição municipal agora de 2024, escolheu a direita mais do que a esquerda de novo. E ele tá falando, tipo, cara, galera do establishment, tipo, parem de ficar tentando usar subterfúgios de censurar as pessoas, fazer as coisas que o Alexandre de Moraes tem feito, fazer... Deslegitimizar, né, de forma geral. Exato, deslegitimizar, ficar atacando, chamando o Trump de Hitler, né, que era uma coisa que estava acontecendo na mídia americana, ou ficar usando quase que acordos, assim, por detrás dos panos com as redes sociais, sabe? Pra promover menos assuntos que são de direito. Tipo, parem com isso, porque, cara, isso veio pra ficar e não adianta você lutar contra. Ele faz basicamente esse argumento, o que eu acho um argumento válido, né? Até que ponto o Bolsonaro é o cara mais democrata do mundo para estar falando sobre isso é uma coisa questionável. O que mais me incomodou nesse texto, cara, é literalmente ele só jogando palavras, entendeu? Tipo assim, o povo tem escolhido a ordem, o progresso. Se você pega... Por que tem ordem e progresso na bandeira? É justamente era o motivo pra você odiar isso, na verdade, entendeu? O Jair Bolsonaro era pra ser um maluco meio antipositivista, sabe? Então, mas a parada é, ordem... É porque o Bolsonaro não tá fazendo uma leitura filosófica da parada, né? Ele tá tipo, ordem Incapaz é bom. disso. Ordem é bom. Ele é completamente incapaz Tipo, disso. progresso. Pô, progresso é bom, sabe? Mas, assim, se não fosse no Brasil, eu entenderia, sabe? Mas é porque, porra, tá na bandeira por um motivo. Então, mas entendeu? eu acho que ele tá fazendo justamente um aceno ao nacionalismo também nisso aqui, entendeu? Mais ou menos. Ele fala... Nós da o Jair Bolsonaro é um cara for the chess. Cara, eu tô lendo for the chess. Assim, eu fiquei surpreso do Jair Bolsonaro ter a noção de que ele tá contido num movimento maior que é meio contra uma classe burocrática, assim, né? O middle management, a gestão, né, de nível intermediário, assim, dos governos, né? Tem claramente um grupo de burocratas entrincheirados no poder que estão vetando alternativas que possam diminuir o poder deles. Isso claramente está acontecendo no mundo inteiro. Não é nem sobre direita e esquerda. Né? Não surgiu uma alternativa de esquerda porque esses caras são um pouco mais orientados, assim, de forma geral, para a visão mais de esquerda e tal. Só que, ao mesmo tempo também, eu fiquei feliz que o Bolsonaro, ok, entendeu isso, alguém explicou para ele. Ou alguém, pelo menos, escreveu isso para ele. Só que ele não tem a menor ideia do que ele defende ainda. Isso, para mim, é a parte que ficou pouco clara. Também o tom de triunfo, assim, né? No jargão carioca tem uma expressão idiomática muito vulgar, que eu vou poupar a vocês, mas o Bolsonaro está com um dos outros, entendeu? Ele está basicamente se deleitando com o negócio dos outros. E sendo que a situação para ele para 2026 está muito, mas muito, mas muito pior do que esteve para o Trump ou para a ascensão do Milei agora, enfim, está rolando. Quem mais você quiser colocar nessa ordem aí, ele colocou os dois exemplos, né? Mas sei lá, o Bukele, whatever, eu não sei. Quem mais ele considera da laia dele. E a outra parada que me incomodou tremendamente é que o Jair Bolsonaro não tem a mínima ideia do que ele representa ainda, entendeu? Só atirou para todos os lados. Nós da direita, que sempre fomos democratas e defensores da República, sempre foram? Tipo, que direita é essa que você tá falando? É quem? Carlos Lacerda, talvez? Pra mim, tipo, na minha opinião, ele tá falando literalmente dele. No Brasil. Essa tradição política. É porque, assim, se tu pegar a performance do Bolsonaro pré-presidência também, não é uma coisa muito democrática. Se tu pegar até a votação da Dilma, ele ainda tava fazendo apologia à ditadura, entendeu? Então, Sim.
uma das coisas que me deixa... Aí das duas coisas que me deixam... assim, tá bom o texto, Mas legal... mas o argumento dele é justamente esse, a moda é nos acusar de inimigos da democracia. Mas, de fato, a esquerda tem atuado de uma forma que não deveria atuar se você for um verdadeiro democrata, né? Que cara, por exemplo, a Venezuela, os argumentos dele, a Venezuela fraudou e teve umas pessoas do PT que bateram palma. Exato. E aí eles ficam... Vivem numa realidade paralela, ilhado dentro de suas bolhas. Não, e o ponto não é nem esse, o ponto é mais que eles ficam tentando embargar essa manifestação popular, assim, né? Sim. Então, fica tentando limitar a liberdade de expressão. O Joel Pinheiro, se eu não me engano, ele cita no artigo dele esse impulso de querer regulamentar as mídias. E o cara foi mal, isso não é um impulso democrático, entendeu? É você fazer perseguição judicial aos seus inimigos políticos de uma forma bizarra, como... O do Bolsonaro eu nem acho particularmente ruim, né? Porque ele fez coisas que, de fato, são meritórias você ser perseguido judicialmente. Agora, você censurar parlamentar falando no Congresso é uma coisa que não deveria acontecer. Bizarro. Isso é bizarro. O Trump nos Estados Unidos, ele estava sendo perseguido judicialmente, tipo, formas absurdas, assim, sabe? Eu acho que é mais essa crítica que ele tá fazendo. De fato, ele falou... Nisso ele acertou. O ponto você ficou puto que ele não sabe tanto história e ele não tá fazendo argumentos coerentes do ponto de vista histórico. A minha dificuldade... Não é nem que ele tá sendo incoerente historicamente, eu acho que ele só não tem visão de futuro, entendeu? Ele só jogou uma mistureba aí, um bando de palavras jogadas ao vento do que ele representa e tal. Eu acho que ele mostrou um entendimento bem do que é agora, realmente isso tá acontecendo, só que ele não sabe nada sobre o que ele quer fazer ainda. Ele não tem clareza de o que é o bolsonarismo. Sim. E isso você não precisava nem botar o Bolsonaro para escrever. Eu acho que ninguém conseguiria formular isso, né? Só que me preocupa porque... Claramente, em 2026 os caras vêm de novo. Não ele necessariamente, mas talvez ele venha. E esses caras precisam de um discurso, né? Que não seja, de novo, fora PT, entendeu? Sim. Porque o discurso do PT já vai ser fora Bolsonaro. Então... Isso ficou muito claro que o Trump ele meio que mudou o discurso dele, né? Então, ele tinha um discurso em 2016, ele foi amadurecendo e agora ele tá um discurso mais diferente até, né? Tanto que você vê o que ele tá falando agora que ele ganhou a eleição... Ele tá botando vários vídeos no Twitter, e o Elon Musk tá repostando, sobre o que ele pretende fazer. E ele deixa bem claro, ele quer lutar contra burocracias entrincheiradas no governo que impediram ele de implementar a agenda 2016. Até que ponto o Bolsonaro tem noção de que pra agenda dele ser bem sucedida, ele precisa fazer isso, não é tão claro. Mas enfim, e aí, tem o Joel Pinheiro, ele fez um comentário bem interessante em cima do artigo do Bolsonaro. Ele falou que isso reflete o espírito do nosso tempo, que eu concordo 100%. Ele começa criticando que tem gente indignada por Jair Bolsonaro ter publicado um artigo na Folha. As pessoas indignadas o Ricardo Cotcho, né? Então, enfim. Só que, cara, essas pessoas não entenderam nada. De fato, não entenderam nada. Sonham com um mundo no qual a imprensa determina quem tem voz. Na realidade atual, o papel que melhor cabe ao jornal é justamente ser palco para diferentes vozes, né? Porque se isso não acontece... O que acontece você só vai marginalizar as pessoas vão continuar falando, eles vão ganhar de você de qualquer maneira. E aí, ele fala aqui que a democracia liberal do pós-guerra, ela está em xeque. Justamente o que aconteceu no pós-guerra foi essa criação de uma burocracia extra-democrática. Então, o João Pinheiro fala literalmente isso. Na administração pública, na regulação dos setores econômicos, na diplomacia, na imprensa, até mesmo na saúde pública, a ideia de que especialistas podem contrariar a vontade da maioria era, no passado, uma obviedade. Hoje, ela é contestada. Absolutamente, tá? Perfeita análise. Esse é o espírito que o Trump foi eleito, né? E aí, ele cita aquilo, né? Quando vozes da esquerda, como Felipe Neto, etc., dizem que a extrema-direita só pode ser derrotada se as redes foram regulamentadas, estão ecoando sem querer o discurso do Bolsonaro, né? Que é tipo, cara, se vocês não pararem a gente é uma força democrática que vai acontecer de qualquer maneira. E aí o Joel Pinheiro faz eco a uma análise que a gente já fez, de que a gente está vivendo numa época análoga à Reforma Protestante, que não fomos nós a primeira pessoa que pensou isso, nem o Joel Pinheiro, enfim, não sei, né? Talvez o Joel Pinheiro tenha pensado sozinho, mas... não sei. Ele é um cara bem gabaritado, ele tem mestrado em filosofia, etc., a pessoa que eu vi fazendo esse argumento a primeira vez foi o Neil Ferguson, que é tipo Sir Neil Ferguson, né, que é um maior historiador vivo e tal. Mas ele fez essa mesma análise que a gente fez. E se alguém se interessar em saber mais, tem uma live de 3 horas da gente destrinchando ponto a ponto por que a gente está vivendo uma nova reforma protestante lá no Novos Clássicos, normal. Exato. E aí, na prática, você está vendo o paradoxo da liberdade do Platão, que o povo ele escolhe demagogos que lhe tiraram a liberdade. O Platão ele usava isso para criticar a democracia.
que de certa forma é o que a esquerda está fazendo sem nem saber que é o que eles estão fazendo, né? Só que o João Pinheiro, que é um cara mais liberal, ele fala que na verdade o que você tem que fazer é deixar que as pessoas discutam melhor, que aí vai sair o melhor candidato, sabe? E em contrapartida você tem uma reação de um cara de esquerda mais old school, né? Então esse Ricardo Cotto, ele foi secretário de imprensa no primeiro governo Lula, então ele é um cara da esquerda mais tradicional. Histórico, né? E ele tá muito puto que o Bolsonaro, né, um notório golpista, faz uma... Cara, ele publica coisas sem contestação, né? Então, absurdos, mentiras, insultos lançados contra a imprensa e a instituição, né? Então, ele ainda fala, muitos me procuram sabendo da minha antiga relação com a Folha, perguntando o que aconteceu com o jornal. E, honestamente, não sei o que responder, sabe? Então, ele tá muito puto, né? Que a Folha, cara, publicou um artigo do Bolsonaro. Cara, tá em jogo a credibilidade de um veículo com mais de 100 anos de história. Caralho, o Coroa tá realmente muito pistola, Exato. né, cara? Era necessário um editorial vigoroso que desmascarasse ponto a ponto as falácias do impostor, sabe? Então ele tá bem chateado. E é só isso o artigo, né? O que é hilário, ele só tá muito puto, tipo, Folha, vocês não deveriam ter publicado. E aí os comentários... os comentários da Folha são até interessantes, né? Porque É sempre muito difícil de entender. é difícil de entender, né? Então... Só a família Freitas comentou, né? Exato, o Luiz Freitas... É porque aqui tá na ordem dos comentários mais recentes, né? Então o Luiz Freitas tá falando como a Folha é plural e ele gosta disso. Aí você vê o Diogo de Freitas... Cara, enfim, engraçado, né, cara? O Diogo de Freitas fez um comentário no artigo errado, na minha opinião, né? Só tem bot da família Freitas, mano. Mas eu diria que, cara, eu achei interessante esse artigo ter sido publicado, porque a gente já estava comentando há um tempo do vibe shift, né? Que é tipo, cara, agora o Trump ele não é mais... Mesmo antes da eleição a gente já tá falando, cara, o Trump não é mais quem ele foi em 2016. Ele representa um movimento que tem uma elite e que é aceitável você fazer parte do grupo elitizado e fazer parte do movimento trumpista ao mesmo tempo. E pra mim a Folha tá começando a dar uns sinais de que, talvez esse seja o novo jogo, entendeu? A gente tem que pelo menos botar os nossos ovos. A gente vai deixar a maioria dos nossos ovos aqui na cesta das instituições antigas, a gente vai começar a botar uns ovinhos aqui na cesta trumpista, que é o que tá acontecendo no mundo inteiro. Eu diria que em 2016, quando o Trump foi eleito, a reação das instituições e tal foi tipo, caraca, inacreditável, que grande derrota, nós precisamos ser a resistência, a gente vai lutar nas praias, a gente vai lutar onde seja necessário, sabe? Tava essa vibe quando o Trump ganhou em 2016. Agora em 2024 tá tipo, talvez isso seja real e a gente só tem que aprender a viver com isso, sabe? Eu acho que realmente em 2016 ainda dava pra você entender como, deu defeito, né? Tipo, cara, as democracias liberais aqui tiveram um pequeno bug assim que tava dentro do sistema, o Trump foi eleito, mas isso logo vai passar, né? O Biden vai voltar. O Biden voltou. Só que aí o Biden ficou maluco, whatever. O Trump ganhou e continuou produzindo pupilos, reações. E eu acho que até amadureceu a ideia do que era o trumpismo, né? Tipo, o trumpismo de 2016 era uma coisa muito... Era uma vibe, basicamente, né? Era uma parada de Make America Great Again. Só que... sabe? Meio que não tinha um plano de governo para realmente implementar os anseios, assim, das massas. Né? Eu acho que o Trump ele capturou uma vibe só, entendeu? Nisso aí ele foi sensacional, foi genial, entendeu? Mostrou a esperteza dele como empreendedor. Ele viu a oportunidade, ele sentiu uma vibe, ele foi lá e emplacou a campanha dele e foi campeão. Em 16. Em 20 ele perdeu, controvérsia do Covid, whatever, sabe? Em 2024 ele ganha de novo, muito mais estruturado, sabendo exatamente o que vai fazer, bem assessorado ao extremo. Ele não só vai falar, a galera do silício colou nele, mas tem toda uma elite intelectual mesmo, republicana, assim, neoconservadora. Eu até tá chamando de trumpismo agora como ideologia, né? Porque Sim. meio que é uma coisa nova, você só querer destruir a administração intermediária do Estado. Nunca teve um movimento político dessa natureza e todos os think tanks, a maior parte dos think tanks republicanos, já estavam orientados para isso, já estavam entregando o caminho das pedras, entendeu? Então só vai ter muita gente em volta, vai ter muita capital humano de alta qualidade envolvido.
Cara, tinha até, você pode fazer um argumento místico até pra coisa, porque o Trump ter se safado daquela forma, Sim. daquele atentado, cara, tipo, se isso tivesse acontecido na Grécia Antiga, lendas teriam sido escritas sobre como, porra, sei lá, Zeus desviou uma flecha do ouvido do Odisseu, etc. Foi uma parada mitológica que aconteceu. O Trump estava chegando com toda a força, ele chegou a lavada total, ganhou todas as instâncias, vai assegurar a Suprema Corte lá no nível uma tendência conservadora da corte pelas próximas décadas, etc. É tipo, vitória total, entendeu? Isso, por tabela, deu uma moral pro Bolsonaro. Exato. Só que aí eu não sei exatamente o que a Folha tá pensando. Que é tipo, tá, então agora tem uma nova força política e a gente tem que dar espaço. Ou tipo, cara, meio que também não vale a pena ficar só resistindo. Quanto a gente poderia deslegitimizar o Bolsonaro até quando, entendeu? Sim. Ele só vai ficar aí, sabe? Ele já foi presidente. O grupo dele também, ele também tá formando um grupinho dele, de certa forma, né? Tem lá os ex-senadores, tem os governadores que ele formou, tem as elites locais, etc. Cara, isso só vai ficar, entendeu? Vale a pena ficar antagonizando ele tão violentamente assim? Exato. Cara, esse movimento político já existe há uns 10 anos, ele tá com caras que não vai embora, então não adianta ficar nesse negócio de ter que lutar tanto, porque você acaba descredibilizando a mídia, você não efetivamente ganha politicamente, né? Então, eu acho que é mais isso, é meio que a aceitação de que, cara, esse negócio não vai embora, é melhor a gente aprender a lidar e tentar enxergar o que tem de legítimo dentro e, cara, trabalhar nessa nova realidade. Foi pelo menos esse o espírito que eu senti da Folha estar publicando isso. Para mim, a Folha está se colocando à frente dos outros jornais mais institucionais. Eu não sei como está a redação do Globo, o jornal O Globo, porque o jornal O Globo é um lixo, entendeu? Parece que o advogado Bolsonaro no mesmo dia também publicou algo. Enfim. Então talvez esteja, né? Agora, você vê a Globo News. Cara, a Globo News, ela, nesse papel de ficar sendo, cara, grande defensora do governo do PT e tal, é uma coisa que tá uma desmoralizada, entendeu? Eu sinto que a Folha ela se coloca na frente com esse editorial e a gente pegou um artigo do Joel Pinheiro e do cara do Kotsko aqui pra mostrar como que a impressão que dá é que a galera que ainda quer ficar resistindo muito à coisa do Bolsonaro, à coisa do Trump, é mais uma galera meio velha, entendeu? Parece que é só tipo a brigada dos coroas que ainda estão nesse negócio de nossa, o Trump, ele é um fascista, etc. E, cara, eu sinto que o Bolsonaro, o argumento dele ser um cara antidemocrata ainda é muito mais forte que o Trump, né? Porque, enfim, o Bolsonaro fez umas coisas no final do governo que não deveriam ter sido feitas, né? Mas o Trump é tipo, cara, vai ficar chamando ele de Hitler. Isso te faz parecer um retardado e não funciona, então só é ruim, sabe? Aceita, o cara ganhou a eleição, cara. O povo americano tem uns anseios legítimos que ele representa e, de certa forma, tem um paralelo pro Brasil com o Bolsonaro nisso, entendeu? Com certeza tem. O Bolsonaro tá menos organizado, tem menos clareza do que tem que fazer, mas ele é o Trump do Brasil, então, né? Mas, ele na minha foi... opinião, a parada do Bolsonaro, esse artigo aqui, ele não é meio que o Bolsonaro, ele, figura, homem, sacou? CPF, falando. Ele meio que tá falando pelo movimento como um todo, sabe? Que é tipo, cara, mesmo que não seja eu, isso aqui não vai acabar, entendeu? E é melhor você só aceitar, porque, enfim, você ficar lutando contra é ruim, sabe? No Brasil, isso fica especialmente mais espantalhável do que nos Estados Unidos, principalmente porque o Bolsonaro era um cara que defendeu, né, articulou ali dentro do contexto da ditadura, virou o parlamentar que defendia a ditadura depois da ditadura. E aí, tudo bem. Aí ele mudou. Teve o vibe shift lá do Bolsonaro. Quando ele veio para a presidência, eu acho que isso talvez seja um ranço dentro dele, mas já passou, assim, não vale a pena se preocupar. Só que a classe jornalística, ela opera ainda dentro desse trauma, né? Então, o fim da ditadura é o mito fundador da República Brasileira, na verdade, né? Isso está sendo particularmente relevante agora de novo, porque saiu lá a biografia de novo do Marcelo Rubens Braga, etc. Saiu um filme sobre a perseguição do jornalista na ditadura, as pessoas estão voltando a falar sobre isso. E o tema de ditadura é particularmente relevante no Brasil mesmo, as pessoas sempre vão falar sobre isso enquanto a gente estiver no paradigma pós-88. E, naturalmente, isso também marca uma geração de jornalistas como o Kotsko, né, o nome do cara, que chegou a trabalhar no governo do Lula, e ele talvez seja epítome da coisa, né? Talvez seja o arquétipo do que você imaginaria, que é um jornalista da geração passei, assim, né? Meio piega já até. Enquanto o Joel Pinheiro é um garoto novo, né?
E ele claramente, pô, ele é um pouquinho mais velho que a gente, eu acho. Não, ele é Acho mais que tem uns velho. 10 anos, 15, 10 15 anos anos a mais mais. velho que a gente. E, pô, ele sempre surpreende, assim, a gente sempre elogia ele, porque realmente, cara, esse artigo aí dá pra ver que, mano, ele tá antenado no que os caras estão debatendo lá fora, entendeu? Sim. Ele tá literalmente lendo os caras da a mídia mais dissidente, assim, teorias mais que estão correndo assim pela margem do establishment americano. Exato, ele não tá só, tipo, vendo o que o New York Times fala e tomando aquilo como sendo, isso é a verdade absoluta. Não, tem um Exato. viés, tem um outro lado, deixa eu entender o que o outro lado tá falando, entendeu? Exato, e tipo, a Folha apostar nele, justamente, ele colocou antagonizando, né, uma coluna a outra, né, o velho e o novo. Eu não sei se o editorial fez isso de propósito, né? Talvez esteja pensando, talvez seja uma lógica inversa. Pensa assim, o Coroa, com toda a sua autoridade, esse bobão do Joel Pinheiro, porque eu sinto que ele é menosprezado na Globo News, sabe? Só que eu acho que pra gente o significado é justamente o oposto. Tipo, é uma possibilidade que a Folha tenha pensado dessa forma, entendeu? Eu não sei como. Cara, mas eu acho muito claro, a Globo News é uma parada, porra. É aquele, mano, decadência absoluta, Total, assim, sabe? total. Você ser ridicularizado na Globo News é quase como Um elogio. um elogio, entendeu? Uma coisa honrosa, É sabe? um distintivo de bom senso e responsabilidade jornalística, né? Mas assim, de todas as formas, eu acho que ele aponta pro futuro, entendeu? Se eu tivesse dentro da Folha, eu lesse essa parada, se eu tivesse algum poder dentro da Folha, pudesse colocar esses dois textos, um do lado do outro, e falaria, tá, esse é o velho, esse é o novo. Dado que eu sou mídia e eu tenho que estar atualizado, eu vou apostar no novo, entendeu? Eu vou buscar mais Joéis. E o Joel Pinheiro, acho que ele falou com mais clareza do que simboliza do que o próprio Bolsonaro falando no texto, entendeu? Óbvio. Sim, ele é um cara mais esclarecido, enfim. E enfim, só resta ver até que ponto. Eu sinto que também a galera. Por exemplo, o Bolsonaro tava triunfalista aqui, né? Só que a batalha do Trump, ela só começou, entendeu? Então. A gente falou recentemente, teve presidentes americanos que tentaram lutar contra essa máquina entrincheirada e falharam. Então, famosamente o Eisenhower, ele tentou lutar contra a máquina, ele pelo menos falou, aí galera, tá se formando uma máquina entrincheirada no final do governo dele, ele foi embora. O Kennedy tentou lutar contra a máquina, morreu sob circunstâncias curiosas, pelo menos. Que isso. O Nixon tentou lutar contra a máquina. Antes disso, o Lyndon Johnson... Quem veio depois do Kennedy? Esqueci o nome. É o Lyndon Johnson. É o Lyndon Johnson. Era a máquina, né? Exato, ele era a máquina e ele começa a guerra do Vietnã e tal, que era justamente o que o Kennedy estava tentando impedir. O Nixon entra, ele tenta lutar contra a máquina, cai sob circunstâncias esquisitas. Teve até um cara que comentou aí, falou, tipo, nossa, vocês estão negando que o Nixon fez o Watergate? Não, a gente não tá falando Eu tô nem disso. negando, mas pesquisa se o Lyndon Johnson não fez pior do que o Watergate se safou, né? Exato. E aí, cara, desde então, meio que ninguém mais tentou. Agora o Trump, ele tá vindo com tudo, mas vai ser uma batalha épica, assim, uma disputa for the ages, assim, né? Exato. E, cara, eu só espero... E no Brasil tem uma coisa análoga também. No Brasil, a máquina ela é até mais escancarada do que nos Estados Unidos. Tipo, no Brasil, a máquina da burocracia que luta por trás dos panos, ela é muito bem representada pelo STF dando um bando de canetada em coisa que não deveria dar, sacou? Exato. Então, ela não é essa coisa meio amorfa, escondida, assim, igual é nos Estados Unidos. Não, tá claro lá, é o Alexandre de Moraes, é o Toffoli, é o Dino, são essas pessoas, sabe? É o cara, presidente do IBAMA, whatever, todos os órgãos de regulamentação do país. Eu tava tweetando sobre isso, que é tipo, cara, existe um deep state brasileiro? Porque se ele existe, ele é muito sinistro, cara. Porque os caras só não se dão o trabalho de se esconder, então, né? Meio que é o surface state, né, do Brasil, o estado de superfície, assim. E, tipo, você sabe os nomes, sabe os endereços, sabe o que os caras fazem, o que eles pensam, porque eles também são públicos, né, são personalidades públicas. E, tipo, o Bolsonaro ainda não teve a dimensão do que ele precisa fazer, mas talvez, acho que até 2026 talvez ele entenda, sabe? Sim. Eu não sei, talvez a saída dele, eu não sei como o Milei lá na Argentina, é a mesma briga do Milei, né? Mas é diferente, na real. Eu sinto que o problema no Brasil, o buraco é mais embaixo no Brasil do que na Argentina. Provavelmente sim. O que o Bolsonaro, ou quem quer da direita aí, tem que fazer é estudar o que o Netanyahu tá fazendo pra lutar contra o STF lá em Israel. É isso que ele tem que fazer, entendeu? Ou Bukele em El Salvador, né? Se ele tiver a parada mais... Se ele estiver se sentindo mais enérgico, assim, né? Sim, só que a briga do Bukele, cara, é mais complicada também. É mais entendeu? complicado. Tipo, o caminho... Se você for estudar o que o Bukele fez, você faria isso em silêncio, sacou? Se você for estudar abertamente, você estudaria o que o Netanyahu tá tentando fazer em Israel. Pra quem não sabe, em Israel, a Suprema Corte lá, ela assumiu um papel de protagonismo tão grande quanto aqui no Brasil, e isso é ruim, porque, democraticamente,
a direita mais conservadora é mais forte lá em Israel, né? Muito mais. E aí a Suprema Corte fica travando o partido do Netanyahu e os caras até um pouco mais radicais do que ele. Só que, cara, isso é inviável, né? Você não tem como ter um corpo de 9, 11 pessoas travando o que o chefe do executivo quer, o que as massas querem, etc. E aí eles estão lutando para tentar limitar o poder da corte lá. E o que o Nayib Bukele fez, basicamente foi uma ruptura mais, tipo, bruta, assim, com o sistema político antigo, né? Mas é isso, eu diria que o buraco aqui no Brasil, ele é mais embaixo, porque envolve você brigar diretamente com a corte. Lá nos Estados Unidos o buraco ele é profundo também, muito profundo, mas ele é profundo de uma forma diferente, entendeu? Porque lá a corte não vai te travar, porque a corte lá ela é muito mais isenta do que aqui. E Aliada, né? se ela fosse ser partidária, ela seria partidária pró-Trump, entendeu? Sim. Mas lá você tem redes assim muito antigas, de mais de 70 anos, de pessoas que ficam fazendo esse tipo de maquinação por trás dos panos, derrubando político. É mais perigoso, né? Lá é bem mais perigoso. Aqui os caminhos são menos claros, eu acho, mas porque tem pouca gente pensando isso, entendeu? Essa que é das minhas paradas, é tipo... Quem você acha que tá debatendo isso lá no núcleo do Bolsonaro, entendeu? Cara, me parece que ninguém, assim, né? Qual é ele? E é o argumento que isso é também... Tipo, o ponto é, nego tinha que estar debatendo reforma constitucional, entendeu? É isso que a galera tinha que estar debatendo. Eu não vejo o nego debatendo, entendeu? O Trump, a vitória do Trump fez o Bolsonaro fazer a dancinha, botar o boné, mandar o filho, etc. Mas eles estão achando que vai ser uma cagada, que vai ser tipo assim, cara, a intervenção militar do Elon Musk aqui vai prender todos os juízes da corte. E, tipo, isso não vai acontecer, entendeu? O Brasil tá lá embaixo na lista de prioridades dos Estados Unidos nesse exato momento. O governo do Trump provavelmente vai ser muito direcionado para dentro, né? Eu imagino. E aí... parece que vai ser um pouco frustrante cantar a vitória, botar chapéu, musiquinha, etc. Que eu acho que tem uma proximidade natural, tem que fazer mesmo, só que isso não vai resolver, entendeu? O gringo não vai vir aqui e vai resolver, entendeu? Sim. Então, o que me deixa preocupado aqui, não tem ninguém debatendo, não tem nenhum grupo econômico de capital humano de elite se aproximando. Pelo contrário, se é que teve alguma coisa assim, e tem um paralelo pervertido entre a elite do Vale do Silício e tipo a elite dos vendedores de curso de Goiânia que se afastaram do Bolsonaro com racha com o Pablo Marçal. E, cara, para fechar, o que já tinha, acho que a mitologia da campanha do Bolsonaro meio que veio no atentado que ele sofreu, né? Então meio que já teve a primeira passagem, então não dá nem para uma perspectiva assim... meio que o mito já foi quebrado, eu acho. Já desgastou o mito, né? Cara, enquanto que o Trump ampliou o mito no segundo círculo. Se eu fosse o Xandão ou o Lula, ou enfim, os inimigos do Bolsonaro, eu botaria ele pra se concorrer em 2026, sabe? Porque eu acho... se eu fosse o cara que é o inimigo do Bolsonaro, eu acho mais seguro eu ser combatido pelo Bolsonaro, que é um velho burro e incapaz de formar uma coalizão com pessoas competentes, do que um cara tipo Tarcísio, que ele aparenta ser mais neutro, mas, cara, mais efetivo. Quando o cara senta no trono, às vezes a perspectiva do cara muda, entendeu? É aquele negócio, o cara tá vendo o poder absoluto ali, é só uma questão dele estender o braço e pegar. É melhor... esse tipo de coisa muda as pessoas. O próprio Xandão mudou, assim. O Xandão, ele era um cara punitivista, aliado à direita, tradicionalmente. Era da máquina do PSDB, né? Ele era da máquina do PSDB. São Paulo. Ele chegou lá no STF, chegou o mais perto possível do poder absoluto no Brasil, e ele começou a meio que defender o que parece ser interesse do PT, entendeu? Então, é isso. O poder, ele muda as pessoas. Eu teria mais... se eu fosse o Xandão e o Lula, eu teria mais medo de um cara tipo, sei lá, o Tarcísio, ou o Zema, ou enfim, quem quer que possa surgir aí nos próximos 2 anos, do que eu teria de um cara tipo Bolsonaro. Alguém mais jovem, mais capaz também, né? O Bolsonaro, além de tudo, já apareceu pedindo misericórdia para o STF, tá velho, cansado, aparece triste, direto. Tá deprimido, tá chorando, tá sem coragem de confrontar, entendeu? Ele já tá... já passou, assim, e eu fico preocupado porque foi interessante o Bolsonaro ter publicado na Folha. Eu imagino que não foi o Bolsonaro que escreveu, né? Cara, 99% de chance de ter sido outra pessoa. Tá, então eu imagino que tenha sido talvez o melhor escritor que tem no círculo perto dele. Carlos. Tô zoando, provavelmente. Talvez tenha sido, entendeu? E eu achei que pra dimensão da coisa que era, né? Tipo, caralho, o Bolsonaro vai publicar na Folha de São Paulo, poderia estar melhor, entendeu? É a minha modesta opinião, porque era uma coisa muito histórica. Isso é, tipo...
é uma coluna, isso vai ser comentado anos à frente, sabe? Mas se ficasse pior, eu não ficaria surpreso também. Não. Podia ser muito pior e pra mim tá isso aí, Bolsonaro, porra, é isso aí isso aí. mesmo, entendeu? Mas podia estar um pouco melhor, né? Podia estar... Mas é isso, fica de olho, hein? Jair Bolsonaro. Esse foi o nosso Classic Show de hoje, pessoal. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Segue a gente no Twitter, o meu arroba é pessoaa99. Meu é @Novos Clássicos, roubei o arroba do pessoal. Segue a gente no Instagram, Novos Clássicos, _UFC. Se você não conhece o canal Novos Clássicos, a gente faz os vídeos educacionais menos de notícias e a gente tá bombando muito conteúdo de qualidade lá. Muitíssimo obrigado. Valeu. Abraço.